palavra está com Maurício. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, eu fui intimado pelo pastor, né? A estar trazendo uma mensagem aqui hoje, mas brincadeiras à parte, né? Dá um pouquinho de friozinho na barriga de estar aqui à frente, né? Vocês acham que sente calor só de estar aqui à frente, esse salão fechado, o calor parece que duplica de tamanho, né? Mas eu prometo ser breve, tá? 50 minutinhos, tá bom? Bem rapidamente. Mas brincadeira, tá? Só uma mensagem, uma reflexão para vocês nessa noite. O nosso texto base tá lá em Hebreus 10. Se você conseguir abrir a sua Bíblia aí. Hebreus 10, a gente vai ler apenas o versículo 23 e 24. Pensando, né, um pouco sobre o tema do retiro, né, até que ele venha. Então, eu trouxe um tema aqui hoje, né, sobre falar um pouquinho sobre a questão da comunhão. Então, a gente vai falar, né, sobre a comunhão, firmes na fé, unidos no amor e ativos nas obras até que ele venha. Amém? Vamos ler a uma só voz? Hebreus capítulo 10, apenas o versículo 23 e 24. Vamos lá. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos lá, gente, 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Amém. Então, sobre comunhão, a palavra comunhão. Vocês sabem o que significa a palavra comunhão? Alguém já pesquisou? Já tem uma noção do que significa a palavra comunhão? Então, segundo o nosso amigo Google, né, ele vai dizer que comunhão é um conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias ou valores, ou então, né, que tem realizações ali de algo em comum. Então, a gente está aqui no retiro por qual motivo? Porque temos alguma coisa em comum, né? E que temos em comum? Buscar ao Senhor, comunhão com o Senhor, com os irmãos, né? Então, comunhão é isso. Você ir à igreja é comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor e dentre outras as coisas, né? Eu ia fazer uma reflexão, né, sobre a questão da brasa, mas o Eto falou hoje de manhã e já estragou toda a minha reflexão, né? Mas, só reforçando o que ele falou, né? Hoje cedo ele comentou a respeito da brasa, né? Então, quando você vai acender uma churrasqueira, né, se acende ali e demora um pouquinho até fazer a brasa, né? Então, a hora que faz a brasa, tá pronto para colocar a carne assar, né? Só que se você pegar um pedaço de carvão e tirar ele ali da churrasqueira, você vai ver que com o tempo ele vai se esfriando até se apagar por completo. E os outros que estão lá na churrasqueira estão lá firme e forte, né? Então, a questão da comunhão, eu queria refletir um pouco sobre isso, né? Da importância da gente ter essa comunhão, não só com os irmãos, mas em Cristo, né? E o perigo, né, da gente se afastar aos poucos dessa comunhão, né? Se afastar um pouco dessa chama viva, né? Que infelizmente com o tempo ela vai se esfriando. Então a comunhão cristã não é um acessório da fé, mas um meio ordenado por Deus para preservar nossa esperança, fortalecer nosso amor e produzir boas obras para a glória de Cristo. Então a comunhão, ela não é uma opção para nós, e sim um chamado de Deus para nós. Então é como se fosse uma ordenança a gente ter comunhão uns com os outros, porque isso é importante para a nossa fé, né? Para nos fortalecer em amor,
produzir boas obras também, né? Então aqui o autor de Hebreus, ele vai escrever, né, nesse capítulo aqui, a uma igreja que era pequena, uma igreja que estava sendo pressionada, estava cansada, né? E também estava tentada a retroceder. Então, de certa forma, é uma palavra ali de ânimo para eles, uma palavra de fortalecimento, né, para eles não desanimar nessa caminhada, né? E, né, às vezes não é muito diferente da nossa realidade, né? Principalmente uma igreja que não é muito grande igual a nossa, né? Se uma família ali resolve viajar, já dá aquele desfalque na igreja, né? Então, refletindo um pouco sobre isso, né, a resposta aqui do texto, ela não é a respeito de uma organização primeiro, nem a questão de números, mas sim, né, buscando ali coisas estratégicas. Então, a vida espiritual, ela é vivida em comunidade, e a igreja, ela vai crescer de fora para dentro quando ela está saudável por dentro. Ou seja, se a gente quer um crescimento, né, da igreja, a gente precisa estar saudável primeiro, né? Porque como é que a gente vai chamar pessoas lá de fora para nosso meio, se nem a gente está em plena comunhão com o Senhor, se a gente não está saudável, né? Então, pensando um pouco sobre isso, né, eu trouxe aqui 3 pilares que eu gostaria de falar bem rapidamente. E o primeiro pilar, ele vai falar, né, que a comunhão, ela começa com uma fé firme em Cristo. Está logo no comecinho do versículo 23, na parte A ali, né, que ele vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Então a palavra guardemos ali, ela é um chamado coletivo e não um chamado individual, né? A comunhão, ela se constrói sobre uma confissão comum e não apenas sobre a afinidade pessoal. E ele vai continuar na parte B do versículo dizendo, né, pois quem fez a promessa é fiel. Então, pensando nessa questão dessa fé, né, não ser individualista, a gente pode olhar para a história, não só da Bíblia, mas da igreja, né? A gente vê Martinho Lutero, quando ele começa a ver o que estava de tudo errado acontecendo ali, principalmente com a igreja católica, né, as opressões que ela estava fazendo com o povo, e Deus abre os olhos dele e ele não guarda aquilo para ele, né? Ele vai escrever as suas teses e logo depressa ele vai colocar a público, né? Então essa fé, ela não pode ser individualista, ela tem que ser uma fé em comunhão, uma fé em conjunto com as pessoas, né? Eu trouxe alguns teólogos aqui, algumas frases para poder ajudar com o texto. Calvino, ele vai dizer assim: a igreja, ela é mantida não pela constância dos homens, mas pela fidelidade de Deus. Sproul vai dizer: esperança cristã não é otimismo, é certeza ancorada nas promessas de Deus. Então, pensando um pouco, né, nesse primeiro pilar, como que a gente pode aplicar isso de uma forma prática nas nossas vidas, né? Uma igreja, para ela estar ali, para ela estar bem, para ela estar saudável, ela precisa se unir em torno do Evangelho, ela precisa manter Cristo no centro de todas as coisas e resistir à tentação de se definir por preferências pessoais. Então, deixar o seu ego, o nosso ego de lado, né? Aquela vontade de querer se aparecer, de querer dar o seu melhor ali, mas visando olhares de outras pessoas. Ou então, né, buscando ali o individualismo, não se importando com o irmão que está do lado. Às vezes a gente vê alguém passando por alguma dificuldade e não quer se comprometer, que a gente já tem muitas coisas em casa, muitas coisas, dores de cabeça, né, e não quer se envolver com outras pessoas, né? Então, primeiro, para uma igreja estar bem, para ela estar saudável, a gente pode seguir nessa linha, né? Se unir em torno do Evangelho, manter Cristo sempre no centro de todas as coisas e sempre resistir à tentação, né, de se definir por preferências pessoais. O segundo pilar, para a gente poder refletir, vai dizer que a comunhão, ela exige um olhar intencional para o outro. No versículo de 24, a parte A, vai dizer lá: consideremos-nos também uns aos outros, né? Então essa palavra considerar,
ela está pensando ali como se fosse um cuidado com o próximo, né? Observar com um certo propósito para o seu irmão, né? Então observar, né, seria observar uns aos outros. O que o outro está passando, qual a dificuldade que o seu irmão está passando, ele está precisando de uma ajuda financeira, está precisando de uma oração, está precisando só de alguém para poder ouvir, conversar. Então isso implica tempo, presença e envolvimento. Então a fé reformada nunca vai ser, de certa forma, individualista, né? Lloyd Jones vai dizer: a igreja não é uma soma de experiências individuais, mas um corpo espiritual vivo. E o pastor Hernandes vai dizer: comunhão é sair da plateia e entrar na caminhada. Então, quantas vezes, né, a gente vai na igreja só para assistir o culto, né? Acaba o culto, você já está logo quer ir embora para poder jantar e dormir mais cedo, que na segunda-feira você já tem que ir trabalhar, né? Já chega com pressa no culto para poder ir embora, né? Se a pregação começa a demorar 35, 40 minutos, você já fica preocupado, fala: meu Deus do céu, que demora, não acaba logo o culto, né? Então, a gente ter esse cuidado também, né? A gente rever as nossas atitudes ao estar em comunhão com o Senhor, ao estar em comunhão na igreja com os irmãos, né? E trazendo um pouco para a nossa realidade, na realidade da igreja, no caso, a nossa igreja não é uma igreja grande, é uma igreja pequena, média, né? Mas tem alguns benefícios. E quais seriam alguns desses benefícios? Ninguém ali passa despercebido, as lutas são vistas e as alegrias são compartilhadas. Porque pensa, numa igreja grande, você vai numa igreja lá, a partir de 300, 400 membros, male você consegue conversar com umas 10 pessoas, e olha lá, e mesmo assim você vai conversar com quem você já conhece. Às vezes chega um visitante lá, você nem vê a presença dele, ele chega, assiste o culto, vai embora. Na nossa igreja, às vezes alguém que senta lá no fundo, a gente nem vê, fica sabendo que tem visitante porque é avisado lá na frente, mas logo acaba o culto, você já quer fazer suas coisas, conversar com alguém ali que você conhece, o visitante vai, assiste o culto, vai embora, e às vezes nem volta mais, né? Então, a gente ainda não é uma igreja grande, mas se Deus quiser a gente pode se tornar a ser, mas não visar isso, né? Fala: Senhor, a nossa igreja é pequena, mas vamos valorizar o que a gente tem, vamos aproveitar essa comunhão, né? Que a gente consegue olhar para o irmão do lado, consegue ver o que ele está passando, né? Consegue sentir as suas dores e também a gente consegue compartilhar as alegrias, né? Porque numa igreja pequena você consegue ter esse tipo de contato, né? Você consegue ter essa certa particularidade com as pessoas, né? Então, enquanto a gente não se tornou uma igreja volumosa, né, que a gente aproveite esses momentos. Se você está no culto, aproveite o culto. Esteja lá de corpo e mente, né? Porque às vezes a gente está de corpo ali, mas a mente está lá no trabalho, está lá em outras coisas, né? Mas não, é 1h30, está ali, está aqui no retiro, está aqui, gente. Esquece lá fora, esquece as preocupações, né? Hoje de manhã a gente estava conversando um pouco, né, sobre o livro de Filipenses, né? Que vai falar sobre esse descanso no Senhor, né? Muitas vezes a gente não consegue deitar a cabeça no travesseiro sem se preocupar com as coisas, né? Então essa paz, né, que excede o nosso ser, né, a nossa alma, a gente busque isso, né? Que dependendo das situações, a gente descanse no Senhor e, voltando para a nossa igreja, né, que você esteja em comunhão, presente de corpo e mente, né, para glorificar a Deus e para compartilhar essa comunhão com os irmãos que estão ali. E o terceiro e último pilar que eu gostaria de trazer vai dizer que a comunhão verdadeira gera amor e boas obras. Na parte B do versículo 24, né, que vai dizer: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então a comunhão bíblica, ela é ativa e não de forma passiva. A palavra estimular ali, né, ela vai ter a ideia, né, de provocar, encorajar e impulsionar, né, alguém. Então, se você vê um irmão cabisbaixo, se você vê um irmão passando por dificuldade, ou até mesmo um esfriamento na fé, né, você chega até nele, né, para dar esse estímulo para ele, né, para: não, meu irmão, isso que você está passando é só momentâneo.
independente da luta que você esteja enfrentando, Jesus já venceu na cruz por nós, né? E a nossa vida não é só aqui na terra, né? Então, que a gente possa ter, né, essa comunhão, esse amor ao próximo, né? Então, o amor aqui, ele não é um sentimento, mas é uma ação concreta, né? A gente ama a Deus, a gente ama a Cristo, por quê? Você simplesmente acordou um dia e fala, eu acho que eu amo Cristo, né? Eu acho que eu vou dedicar a minha vida para Ele. Não, né? Cristo olhou para nós primeiro. Então, se a gente ama a Deus primeiro, é porque um dia Ele teve misericórdia de nós e olhou para nós, né? Então, foi uma escolha que Deus fez. Então, você amar o seu irmão, você amar o próximo, é uma escolha que você faz. Não é simplesmente um sentimento que vai surgir no seu coração, não. Algo que você vai cultivar todos os dias ali, seja em casa, no trabalho, na igreja, na rua, com amigos, colegas, né? Então, é um sentimento que você decide ter, né? É uma coisa que você vai cultivar no seu coração. Jonathan Edwards vai dizer que as afeições verdadeiras sempre produzem frutos visíveis. E John Piper vai falar que o amor cristão é evidência de que Deus está operando em nós. Então, como saber se a nossa igreja é uma igreja amorosa? Como saber se você é uma pessoa amorosa? Das suas práticas diárias. Se você tem amor ao próximo, se você pratica esse amor ao próximo, né? Se você se coloca no lugar da outra pessoa, né? Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso e como que a gente pode aplicar, né, esse terceiro pilar, né? Essas evidências, né, de uma igreja saudável, quais que seriam elas, né? Não só como igreja ou você mesmo, né? Como que a gente sabe se a gente está saudável? Se a gente tem essa comunhão com os irmãos e uma comunhão com o Senhor. Então, primeiro, é uma igreja que serve uns aos outros. Segundo, ela testemunha para fora. E terceiro, glorifica a Deus com sua vida na prática, né? Então, como saber se você está em comunhão com o Senhor, se você está saudável espiritualmente? É isso. Você serve ao seu irmão? Você se coloca no lugar dele? Você testemunha para fora? Ou não? Você prega o evangelho só na igreja? Você dá o bom exemplo só ali na igreja, né? Ou, né, se você glorifica a Deus com a sua vida na prática? Quais que são as atitudes que você está tendo lá fora? No trabalho, na rua, né? Então, tudo isso vai evidenciar essa vida saudável com o Senhor, né? Se você está tendo uma vida espiritual saudável, se você está bem com Deus, né? Então, onde há comunhão verdadeira, o evangelho se torna visível. E já passando para a conclusão aqui, né? Então, vendo esses três pilares aqui, qual que é o tipo de igreja, né, que Deus vai usar? Então, primeiro, Ele vai usar uma igreja que persevera na esperança. Segundo, uma igreja que caminha junto em amor. E terceiro, é uma igreja que transborda em boas obras. Então, uma igreja unida, ela é forte espiritualmente, ela é relevante no testemunho e ela é uma igreja que agrada a Deus, né? Então, nós somos chamados a gente não foi chamado, né, apenas ali a frequentar a igreja, mas a ser igreja para poder glorificar a Cristo, né? Então, a gente foi chamado para ser a igreja, né? Lá fora, aqui dentro, terminou o retiro, volta para a rotina, mas você ser igreja lá fora também, você dá um bom exemplo para as outras pessoas, né? Então, que possamos, né, como igreja de Cristo, renovar o compromisso com a comunhão, assumir responsabilidades uns pelos outros e confiar que Deus é fiel para edificar a nossa igreja até que Ele venha. Amém? Deus abençoe, irmãos. Passa a palavra para quem? Só orar e encerrar? Então tá bom. Se coloque de pé, vamos orar e encerrar. Daqui a pouco a janta já vai ser servida. Feche seus olhos. Pai amado, eterno Deus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter falado dos nossos corações nessa noite, nessa breve mensagem. Pai, que possamos ser igreja lá fora, que possamos ser povo do Senhor lá fora, que possamos fazer a diferença na vida das pessoas, Pai amado. Pai, nos ajude a ser uma igreja saudável a cada dia mais e mais,
a estar em comunhão uns com os outros, a ter compaixão pelos nossos irmãos. E, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a sempre tomar essa decisão de amar o próximo, Deus. Assim como o Senhor um dia olhou para nós e nos amou primeiro, Pai amado. Te agradeço por tudo que Tu és em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.